Nossa aula de hoje é para verificar os conteúdos do bimestre, tá? Todas as nossas videoaulas, vamos rever esses conteúdos, só que em forma de atividade, que é mais ou menos como eu vou passar na minha avaliação, tá? Então, a primeira questão aí, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Lembrando que pares ordenados, o nome está dizendo, pares ordenados. Então, a ordem é o seguinte: o valor de x na frente e o valor de y atrás. Nunca pode ser mudada essa ordem. Olha aí, na letra A, 3x e o 4y. No B, menos 5x e o 2 no y. C, menos 2 no x e o menos 6 no y. Par ordenado, o x na frente e o y atrás. Então, no caso aí, eu quero que marque esses pontos, tá? Lembrando que os pares ordenados, horizontal, a reta horizontal vai ser sempre o x e a reta vertical vai ser sempre o y. Horizontal é o que está deitado e vertical é o que está em pé. Então, para a minha direita, eu vou ter os valores de x positivo e para a minha esquerda, eu vou ter os valores de x negativo. Para cima, eu vou ter os valores de y positivo e para baixo, eu vou ter os valores de y negativo. Prestem bem atenção que, no caso, o pontinho vermelho do encontro da reta, ele vai ser o ponto 0, 0. Então, reparem só que sempre parte do 1, olhem para o x aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a minha esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Para cima, começa do 1 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo, começa os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, sempre começa do 1, sendo ele positivo ou sendo ele negativo. Então, começa do menor para o maior. Não pode mudar essa colocação. Tá, e na hora de vocês fazerem atividade e para fazer minha avaliação também, vocês vão ter que construir esse plano cartesiano, essa cruz aí que vocês estão vendo, tá? Peguem uma régua, façam bem bonitinho, sempre partindo do 1, tanto faz ele positivo como ele negativo. Os valores de x sempre vai estar deitado e os valores de y sempre vão estar em pé. Preste bem atenção. Então, na letra A, eu quero que vocês marquem o ponto 3, 4. Lembrando que o 3 é o meu x e o meu 4 é meu y. Agora, para marcar isso, eu tenho que identificar onde está o 3 positivo, ou seja, o 3x. E agora, depois eu identifico onde está o 4 no y, ou seja, o 4 positivo no y, ele está para cima. E o meu 3 positivo está para a minha direita. Então, é só eu localizar os pontos e marcar. Tá? Vocês estão percebendo aí de vermelho, que é tipo um caminho, como o 4 estivesse saindo do lugar e o 3 estivesse saindo do lugar, e eles vão se encontrar. O importante é esse encontro entre eles. Letra B, menos 5 sobre 2. Eu identifico o menos 5 negativo que está à minha esquerda, e o 2, y é positivo, então ele está para cima. Ó. De novo, eu localizo esses dois pontos, o menos 5 e o 2, como se eles estivessem saindo da casa deles, e o encontro deles é o que vale para mim. Na letra C, menos 2, o x menos 2 está para baixo, desculpa, aí está para a minha esquerda, e o 6, que é o y negativo, ele está para baixo. Então, eu localizo onde está o menos 2, à minha esquerda, e localizo onde está o menos 6 para baixo. Então, a mesma coisa, como se um estivesse saindo da casa dele e o outro estivesse se encontrando em algum canto, tá? Então, na hora de fazer a atividade ou da minha avaliação, vocês vão ter que construir esse plano cartesiano, tá? Essa cruz aí, tá? Não pode errar a colocação desses números. Então, a segunda questão eu quero que vocês resolvam esse sistema, tá? Isso se chama sistema, tá? São duas equações aí, com duas variáveis. A primeira variável vale x e a segunda variável vale o y. Então, 2x mais y igual a 18, 3x menos y igual a 42. Então, reparem só que eu tenho mais y
na equação de cima e menos y na equação de baixo, tá? Então, eles sendo o mesmo número ou a mesma letra com sinais diferentes, eles são simétricos, são chamados de simétricos. Então, eu posso cortar o mais x mais y com menos y. Preste bem atenção como se o y tivesse sumido da conta. Então, eu tenho que pensar que a minha conta só vai ter 2x igual a 18 e 3x igual a 42. Vamos fazer pelo método da soma. Então, se é método da soma, eu vou ter que somar 2x mais 3x. Então, 3 mais 2, 5x. E vou ter que somar 42 mais 18, que vai dar 60. Então, eu obtive 5x igual a 60. O 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, 60 dividido para 5, 12. Então, encontrei o meu valor de x, que vale 12. Para achar o valor de y, eu vou repetir a questão lá de cima, ó, a primeira equação. 2x mais y igual a 18. Não mudei nada. Ó. 2x mais y igual a 18. Se eu já achei o meu valor de x, eu vou substituir aonde tiver x. Então, ó, 2 vezes o x, que seria o x, vou ter que substituir por 12. Então, fica 2 vezes 12. Lembrando que eu estou botando 12 no lugar do x. E o resto da equação eu estou repetindo. Ó, 2 vezes 12 mais y igual a 18. Então, 2 vezes 12, 24, mais y, que é igual a 18. Y é igual a 18 positivo. E o 24 está trocando de lado, tem que trocar o sinal, menos 24. Então, y é igual a 18 menos 24, menos 6. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como eu queria x e y, o x vale 12 e o y vale menos 6. Então, tem que seguir essa ordem. X na frente e o y atrás. Tá? Então, sistema, método da adição. Terceira questão também se refere a um sistema. Tá? X mais y igual a 45, x menos y igual a 25. Então, eu tenho um y positivo e um y negativo. Tá? Então, são simétricos, eu posso cortar. Então, eu estou cortando o mais y com o menos y. Então, eu penso que sobrou x igual a 45 e x igual a 25. Método da adição. Vou somar x mais x, 2x, 45 mais 25, 70. Então, x é igual a 70 dividido para 2, porque o 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 70 dividido para 2, 25. Então, achei meu valor de x. Para achar meu valor de y, eu vou repetir a primeira equação lá, de preferência positiva. X mais y igual a 45. Substituindo o valor de x encontrado por 35, eu vou ter 35 mais y igual a 45. Y é igual a 45 menos 35, 10. Então, meu y é igual a 10. Reparem só aqui uma curiosidade. Se ele me disse que o x mais y é igual a 45, eu vou pegar os dois valores encontrados. Ó, 35 mais 10, 45. E ele me disse que x menos y é igual a 25. Então, 35 menos 10, 25. Ó, vocês já perceberam que o sistema deu certo. Tá? Então, quarta questão. Desenvolva o quadrado da soma. Tá? Quadrado da soma, o nome está dizendo. Quadrado é aquele doisinho lá em cima dos parênteses, e soma porque eu tenho sinal de mais. Aí, no caso, eu tenho que resolver isso através daquela regra. Quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número mais o quadrado do segundo número. Isso está lá naquelas nossas aulas, tá? Então, o primeiro número para mim é o 2x e o segundo número para mim é o 4. Pela regra, o quadrado do primeiro, ou seja, 2x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o 2x, vezes o segundo, que é o 4, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, 2 elevado ao quadrado, 4, x elevado ao quadrado, x ao quadrado.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 16. X mais 4 elevado ao quadrado, 16. É assim que vocês têm que desenvolver o quadrado da soma. Então, a letra B aí, ó, 5y mais 2r elevado ao quadrado. De novo, o meu primeiro número é o 5y e o meu segundo número é o 2r. Então, o quadrado do primeiro, ou seja, 5y elevado ao quadrado mais 2 vezes, esse 2 tem que aparecer toda vez nessa multiplicação do meio, tá? Então, 2 vezes o primeiro, que é o 5y, vezes o segundo, que é o 2r, mais o quadrado do segundo, 2r ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado, 25, y ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, tá? 20yr, é só repetir as letras, tá? Mais 2 elevado ao quadrado, 4, r elevado ao quadrado, r ao quadrado, tá? Não esqueçam dessa regra para desenvolver o quadrado da soma. O quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro número, vezes o segundo número, mais o quadrado do segundo número. Quinta questão, desenvolva o quadrado da diferença. Tá? Ainda agora nós desenvolvemos o quadrado da soma e agora nós vamos desenvolver o quadrado da diferença. Tá? Lembrando que diferença é esse sinal de menos, tá? Entre eles. Soma é um sinal de mais entre eles e diferença é o sinal de menos entre eles. Tá? A regra é a mesma. O quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número mais o quadrado do segundo número, tá? Então, a regra é a mesma da soma, só o que vai mudar é simplesmente o número, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa solução, tá? Se vocês puderem repetir várias vezes essa regra, vocês vão rapidinho não errar nunca, tá? Então, 3 elevado ao quadrado, 9, c elevado ao quadrado, c, mais 2 vezes o primeiro, que é o 3c, vezes o segundo, que é o 5. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o quadrado do segundo, tá? Então, 5 elevado ao quadrado, 25. Reparem só que é bem parecido com a soma, muda apenas o primeiro sinal. Na soma seria tudo positivo, na diferença muda o primeiro sinal, tá? Então, vocês perceberem, a resposta deu o primeiro negativo e o segundo positivo, tá? Então, a letra B, vamos lá. Então, o quadrado do primeiro número, o meu primeiro número é o 2t e o meu segundo número é o 6m. Então, o quadrado do primeiro número, ou seja, 2t elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o 2t, vezes o segundo, que é o 6m, mais o quadrado do segundo, que é o 6m ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4, t elevado ao quadrado, t ao quadrado, mais, desculpa aí, menos, tá? Então, o quadrado da diferença é o menos. Tudo bem? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, fica o quadrado do primeiro, 2t elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o 2t, vezes o segundo, que é o 6m, mais o quadrado do segundo, 6m ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4m ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, 6 vezes 4, 24. Vamos repetir as letras aí, t e m. 6 elevado ao quadrado, 36, m ao quadrado. Então, 4t ao quadrado menos 24tm mais 36m ao quadrado. Tudo bem? A regra é a mesma. Só muda um sinal. Sexta questão. Calcule os produtos. X mais 15 vezes x menos 15. Repare aí que os parentes são iguais, só muda o sinal. X mais 15, x menos 15. A solução é fácil. Eu vou multiplicar o primeiro número com o primeiro número. Então, x vezes x, x ao quadrado,
mais com menos, menos, 15 vezes 15, 225. De novo, eu pego o primeiro, multiplico com o primeiro, faço o jogo do sinal do meio e multiplico o segundo com o segundo. X vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos. 15 vezes 15, 225. Segunda, tá? Mesma regra, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado, mais com menos, menos, 7 vezes 7, 49, b vezes b, b ao quadrado, tá? Fácil demais essa regra aí. Sétima questão, fatório o polinômio por fator comum. Vamos relembrar o que é fator comum. O fator comum pode ser uma letra, desde que ela apareça em todos os termos. Pode ser um número, desde que ele apareça em todos os termos. Ou pode ser um número que possa dividir todos os termos. Também, um fator comum pode ser a letra e o número. No caso aí, 6a terceira mais 12a ao quadrado menos 9a. Então, o meu primeiro fator comum é o A. Reparem só que eu tenho A no primeiro termo, A no segundo termo e A no terceiro termo. E tenho também o número. Se eu reparar, o 6 ele é dividido por 3, o 12 ele é dividido por 3 e o 9 é dividido por 3. Então no caso, 3A é o meu fator comum. Então, eu tenho que pegar cada termo e dividir pelo meu fator comum. Tá? Então, eu peguei meu fator comum, 3A, abri parênteses. Então, 6 dividido para 3, 2. A elevado à terceira menos A ao quadrado. É só eu diminuir os expoentes. Lembrem que em cima do A eu tenho um expoente 3 e em cima do A do meu fator comum tem 1. Então, 3 menos 1, 2. Por isso que ficou A ao quadrado. Mais, acompanhe os sinais. Se é mais, se é menos, é menos. Então, antes do 12 eu tenho um sinal de mais. Então, vou repetir o sinal de mais. 12 dividido para 3, 4. A ao quadrado menos o A, olha o expoente aí, 2, e em cima do A tem 1, então A apenas, menos 6 dividido para 3, dá 2, tá? Então, 12 dividido para 3 dá 4, e 9 dividido para 3 dá 3, tá? Então, lembrando que eu pego o fator comum, tem que dividir cada um dos termos. Então, 6a terceira dividido por 3a, 2a ao quadrado. 12a ao quadrado dividido por 3a, 4a. 9a dividido por 3a, 3. Por que o a sumiu? Porque, olha, em cima do a tem 1 e em cima do meu fator comum também tem 1. Então, 1 menos 1, 0. E toda vez que o meu expoente der 0, some a letra, tudo bem? Letra B, 8AB mais 4AC mais 2A. Olha, reparem que o A aparece em todos os termos, tá? Então, o A é meu fator comum. E o 2, ele pode dividir o 8, como ele pode dividir o 4, como ele pode dividir o 2. Então, meu fator comum, 2A. 8 dividido para 2, 4. A dividido para A, como eu falei, agora ele some. Então, sobra só o B. Então, 4B. Mais 4 dividido para 2, 2. Vou cortar o A com o A, vai sobrar o C. 2 dividido para 2 vai dar 1. O A vai cortar com o A e vai sumir da conta, tá? Oitava questão. Fatore por agrupamento. O que seria uma fatoração por agrupamento? Reparem só, vai acontecer um fatoramento por agrupamento quando não aparecer um fator comum. Ou seja, não vai aparecer nenhuma letra e nenhum número neles todos. Repara só que eu tenho R, na segunda parte não tenho R. Tenho C na primeira parte, C na segunda parte, mas não tem. Então, ele não tem um fator comum. Então, como tem que ser esse por agrupamento? Eu tenho que dividir os dois primeiros, ou seja, RC mais FC. Vou fazer só entre eles. Então, entre o RC e o FC, o fator comum entre os dois é o C. Então, C, abre parênteses. Tirando o C da conta, vai sobrar o R. Tirando o C da conta, sobra o F. Fecho parênteses. Mais, entre o 5R e o 5F, o fator comum é o 5.
Tirando 5 da conta, sobra o R, e tirando 5 da conta, sobra o F. A minha solução final fica o seguinte: se você reparar, R mais F, de dentro do parênteses, é igual ao outro R mais F. Então, eu vou repetir apenas uma vez o R mais F. E depois eu pego os que estão fora do parênteses e coloco dentro apenas um parênteses, C mais 5. Tá? Outro exemplo aí, na letra B, ó. X à terceira, 2x ao quadrado, mais 2x menos 4. Reparem só que eu tenho o x na primeira parte, o x na segunda parte, o x na terceira parte, e não tenho o x na última parte. Então, o x não é fator comum. Então, vou cortar, aí dividir, ó. Vou fazer só primeiro entre x à terceira e 2x ao quadrado. Então, o meu fator comum é sempre o menor entre eles. X à terceira e x ao quadrado, o meu fator comum vai passar a ser o x ao quadrado. Subtraindo os expoentes, 3 menos 2, vai sobrar apenas o x. Menos x ao quadrado, corto com x ao quadrado, vai sobrar apenas o 2. Então, fiquei com x ao quadrado, x menos 2. Fecho parênteses. Mais. Entre o 2x e o 4 menos 4, o fator comum passa a ser o 2. Por quê? O 2 vai dividir o primeiro e o 2 vai dividir o segundo. Então, 2x dividido por 2 vai sobrar apenas o x. E o 4 dividido para 2 vai sobrar o 2. Tá? Então, reparem que agora eu fiquei... Os parênteses são iguais agora. X menos 2 e x menos 2. Vou repetir apenas uma vez o x menos 2. E vou pegar agora quem está fora do parênteses. Então, x ao quadrado mais 2. Então, por agrupamento, vocês vão ter que ter uma atenção redobrada, tá? Vocês vão utilizar a regra do fator comum, dividindo de 2 em 2. Nona questão. Fator é a diferença de 2 quadrados. Ou seja, 2 quadrados. O b elevado ao quadrado é um quadrado e o 16 também é o quadrado, tá? Então, b ao quadrado menos 16. A fatoração aí, eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro número, ou seja, de b ao quadrado. Ou seja, b elevado ao quadrado, raiz dele é apenas o b. Raiz quadrada do 16, que é igual a 4. Então, eu tirei a raiz, vou tirar a raiz do primeiro e vou tirar a raiz do último. Tá? Agora, eu vou pegar os dois resultados. Parênteses, b menos 4, e vou repetir os mesmos resultados, só que trocando o sinal. Então, a resposta fica b menos 4 e b mais 4. 25t ao quadrado menos a quarta. Vou tirar a raiz do primeiro, 25t ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 25, 5, de t ao quadrado, t. E vou tirar a raiz de a quarta. Raiz de a quarta é igual a ao quadrado. Por quê? Reparem que o índice aí é raiz quadrada, é um 2 que eu tenho dentro da raiz. Então, 4 dividido para 2, 2. É só dividir o 4 sempre por 2, tá? Ou seja, o expoente a gente sempre divide por 2. Então, resposta, 5t menos a ao quadrado, 5t mais a ao quadrado, tá? Então, muito fácil aí. Eu tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do segundo e depois eu coloco a resposta entre parênteses, sendo um positivo e o outro negativo. 10ª questão. Fatório os trinômios. Trinômios, lembrando que são 3 partes. 1, 2, 3. É só conferir aí que eu tenho 3 partes. Então, a fatoração por trinômio, eu vou tirar a raiz do primeiro, no caso do a ao quadrado, que vai ser a, e vou tirar a raiz do último. Eu esqueço do meio. Eu vou esquecer, no caso, o 4ar, como se ele não existisse. Então, tirei a raiz do primeiro, que é a ao quadrado, que vai dar a, e vou tirar a raiz do último, que é o 4r ao quadrado, que é igual a 2r. Raiz quadrada de 4, 2, de r ao quadrado é simplesmente o r. Aí eu vou pegar, sempre multiplicando por 2 as duas respostas. Ó, 2 vezes o a vezes o 2r. Então, 2 vezes o a, 2a, vezes 2r, dá 4ar. Se eu reparar, eu vou obter exatamente o valor do meio. Então, acabou a minha conta. Tá? Então, resposta. Eu vou pegar a primeira resposta da raiz que eu tirei, a,
mais a segunda resposta, 2R, fecho o parêntese e elevo ao quadrado. Letra B, 16x ao quadrado menos 8x mais 1. Vou esquecer o do meio, vou esquecer o menos 8. Então, vou tirar a raiz do primeiro, que é 16x ao quadrado. Raiz quadrada de 16, 4 de x ao quadrado, x. E vou tirar a raiz do último, raiz quadrada de 1, 1. Então, sempre como eu falei, agora eu vou pegar os dois resultados e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 4x vezes 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8x. Repare que eu já tenho o valor do meio lá, ó, 8x. Então, agora eu peguei como resposta o primeiro resultado, abre parênteses, 4x, menos o segundo resultado, que é 1. Fecho parênteses e elevo ao quadrado. Também eu não creio que seja tão difícil isso aí para vocês, né? Eu creio que seja uma fatoração das mais fáceis. Do trinômio, tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do segundo, multiplico por 2 para ver se dá o resultado do meio. E por último, é só pegar os dois resultados e elevar ao